Olá, queridos amigos, eu me chamo Giliane Zanella Maia, professora aqui da Concurseria, e hoje, então, nós vamos tratar da legislação especial para o concurso da Polícia Civil de Santa Catarina, certo? Hoje nós vamos tratar do Estatuto dos Servidores de Santa Catarina, né, que é a Lei 6745 de 85, que, pela nomenclatura da época, trata, então, de Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Santa Catarina. Vem comigo! Olá, queridos amigos! Então, estamos aqui para tratar de uma legislação específica, né? Acabei de falar isso para você na abertura. Abra o seu coração, você que se prepara para o concurso da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Nós temos aqui uma legislação especial, é uma legislação estadual, é a legislação que trata do Estatuto dos Servidores do Estado. E você precisa, sim, estudar essa lei, né? O seu edital vai pedir, então, tanto esta lei, que é o Estatuto dos Servidores Civis, como também o Estatuto lá da Polícia Civil, certo? Mas aí você vê com outro professor. Aqui comigo, você vai estudar, então, a Lei 6745. E eu já começo te pedindo o seguinte, abra o seu coração. Por quê? Porque olhem só o ano desta lei. Esta lei é de 85. Gil, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela é velha? Não, não é velha porque eu sou de 83, né? E eu me acho aí super jovem. Então, ela não é uma lei tão velha assim. Mas o problema é que ela é anterior à Constituição Federal de 88. Então, nós temos a Constituição de 88 e temos uma legislação estadual anterior à Constituição. Isso quer dizer que ela tem dispositivos, né, que estão atualmente incompatíveis com a Constituição. Então, é uma tarefa doída que eu peço a você que tenha paciência, que abra o seu coração para que a gente possa fazer todas essas ponderações necessárias à luz do Estatuto e à luz do Estatuto frente à Constituição Federal. Combinado? Então, não passe raiva, tá? Não passe raiva. Eu sei que você vai ler a lei antes de vir para a nossa aula, obviamente, isso é muito importante. Se você não fez a leitura ainda, você vai dar um pause, vai fazer a leitura primeiro, depois vai voltar aqui, né? Mas não passe raiva. Por quê? Porque eu sei que várias disposições dessa lei não têm vigência atualmente. Não tem. Por quê? Porque são incompatíveis com o texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que é a nossa Constituição vigente. Combinado? Então, vamos nesse espírito. Eu preciso de você com esse espírito. Você que vai ser policial civil, vai ser, sim, policial aí, vai ser agente, vai ser escrivão da Polícia do Estado de Santa Catarina. Então, você precisa abrir o seu coração, precisa compreender muito bem esses dispositivos, que vai ficar massa. Preparados? Olha que eu sinto daqui, hein? Eu sinto daqui a tua energia. Então, vamos com tudo que a nossa tarefa é bastante árdua. Vamos lá. Então, olhem só. O artigo 1º vai dizer que esse estatuto, ele estabelece o regime dos funcionários dos 3 poderes do Estado e Tribunal de Contas. Aqui já tem uma primeira questão que a gente tem que trabalhar. Assim, ó, quando a gente fala do regime estatutário, a gente lembra daquela aula que a gente teve lá no direito administrativo. Quando a gente falou da classificação dos agentes, nós falamos que nós temos o agente público é o gênero e nós temos várias espécies. Então, nós temos os agentes políticos, não é isso? Os agentes administrativos, que daí se dividem em agentes estatutários, então os estatutários, os efetivos, né? Os estatutários, e aí estatutário, comissionado e efetivo, os seletistas, os temporários, não é isso? Vimos os militares, vimos os particulares em colaboração com o poder público. Então, em todo esse povo que trabalha na administração, a gente destacou os chamados servidores públicos propriamente ditos. Nós falamos dos estatutários, que são aqueles que são regidos por estatuto, certo? Que ou são nomeados para cargo em comissão,
ou prestam um concurso público. E se prestam concurso público, titularizam um cargo efetivo. Tendo um cargo efetivo, podem adquirir o que a gente chama de estabilidade. Então, agora é hora de falar dos servidores estatutários do estado de Santa Catarina. Mas aí você deve ter, pensado aqui o seguinte: Gi, mas que nomenclatura é essa? Funcionário público? Funcionário público não é um termo que a gente utiliza mais, verdade. Hoje a gente chama de servidor. Eu já te peço desculpas aqui, porque eu vou falar no servidor, Porque eu falo com a nomenclatura correta. Essa lei é uma lei anterior à Constituição, então ela trazia ainda essa expressão funcionário público. A gente já conversou que hoje ninguém mais é funcionário, você é servidor público, você será servidor público. Ocorre que essa legislação traz essa nomenclatura, tá? Professor, e a prova? E a nossa querida banca FEPESE, que a gente já sabe que a Polícia Civil vai ser FEPESE. E agora, o que a FEPESE pode pedir? A FEPESE costuma trazer a letra seca da lei. Se ela traz a letra seca da lei, ela vai continuar falando em funcionário público, certo? Então, aqui, tome bastante cuidado. Na tua prova, tem tudo para aparecer como funcionário público, como consta na lei, com a nomenclatura antiga, certo? Hoje a gente não fala em funcionário, a gente fala em servidor, mas pode aparecer assim, tá? Combinado? Então, a hora que eu vou falar em funcionário, a hora eu vou falar em servidor, certo? Mas nós estamos falando, então, daquela pessoa que trabalha na administração e que é regida por estatuto. Nesse caso, os policiais civis também pelo estatuto aí civil do estado de Santa Catarina. Massa? Então, vamos para frente falando o seguinte: quem está sujeito a esse estatuto? Pela lei, nós vamos ter o quê? Os 3 poderes. Então, se você será servidor do Executivo, que é o seu caso, que é a Polícia Civil, ou do Legislativo, ou do Judiciário, ou do Ministério, ou do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ou também do Ministério Público. Então, cuidado, O Ministério Público, os servidores do Ministério Público também estão sujeitos, sim, a este estatuto, certo? Vamos em frente. O artigo 2º, ele traz um conceito do que é um funcionário público, o que é um servidor público. Me acompanhe. Funcionário público, para os fins deste estatuto, é a pessoa legalmente investida em cargo público, criado por lei, de provimento efetivo ou em comissão, com denominação, função e vencimento próprios, número certo e pagamento pelo erário estadual. Então, olhem bem, quem é o funcionário público? Quem é o servidor? É aquele que titulariza um cargo público. Aquele que titulariza um cargo público, que é criado por lei, que tem nomenclatura própria, que tem valor pago pelo Estado, esse que titulariza esse cargo é um servidor, é um funcionário público. Agora, tome cuidado, Tem gente, Eu brinco até com meus alunos lá da graduação, Estão lá na balada e tal, encontra alguém. Aí esse alguém, daí papo vai, papo vem, pergunta: de onde é que você é? Daí a pessoa: sou de tal lugar, tá. E você trabalha onde? Eu trabalho, eu sou servidor estatutário, trabalho lá na polícia. Daí, opa, já me interessei. Por quê? Porque além de ser inteligente, porque passou no concurso, ainda tem estabilidade. Tome muito cuidado, porque o comissionado também é servidor estatutário. Então, olhem bem, quando a gente fala do funcionário público, com a nomenclatura que está aqui, a gente sabe que ele pode ser ou efetivo, e aí sim é o que presta concurso, ou comissionado. Comissionado é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Então, já desmistifique isso aí na sua cabeça, certo? O funcionário público tanto pode ser o efetivo quanto o comissionado. O comissionado também é, só que é de livre nomeação e livre exoneração, certo? Maravilha. Olha só, essa lei vai nos dizer que os cargos públicos, de provimento efetivo, então o efetivo é aquele que vai necessitar de concurso, os cargos públicos efetivos, de provimento efetivo, eles vão ser, então, agrupados em quadros e sua criação obedecerá a planos de classificação estabelecidos em leis especiais, então os planos de carreira, Segundo a hierarquia, a gente sabe que na administração tem quem mande e quem obedece. As qualificações profissionais, então tem vários, níveis de hierarquia e de qualificação profissional.
de modo a assegurar a plena mobilidade e o progresso funcionais na carreira de funcionário público. Então, os cargos todos serão agrupados aí conforme a hierarquia e conforme aí o grau de profissional, né? O grau profissional, as qualificações profissionais de cada atividade inerente a cada um dos cargos. Aí, olhem só, esse artigo 3º é bem importante, eu já vi cair várias vezes aqui nos concursos estaduais. Olhem bem. É vedado atribuir ao funcionário outros serviços além dos inerentes a cargo que ele seja titular. Claro, você fez um concurso. Você fez um concurso para aquelas atribuições inerentes àquele cargo. Aí você foi, então, nomeado, foi empossado, está lá trabalhando e querem te empurrar atribuições que não são do teu cargo? Não, não. Nós temos o quê? É vedado. O que é vedado? É proibido. Não pode. Então, não se pode atribuir ao funcionário serviços além daqueles que é de sua obrigação, conforme o cargo que ele titulariza. Agora, cuidado, existem exceções e essas exceções, elas aparecem sim na tua prova. Quais são essas exceções? Ó, quando designado mediante, aqui você tem que grifar, observe, mediante gratificação, quem trabalha de graça é o relógio, né? Você vai fazer as atribuições do seu cargo e vai ter uma gratificação se vai fazer alguma coisa além. Para o exercício de função de confiança, então, olhem bem, você vai ter uma função de confiança, a gente já vai falar já o que é a função de confiança, mas é também para direção, chefia e assessoramento, ou para integrar um grupo de trabalho ou de estudo criados pela autoridade competente e comissões legais, salvo na hipótese do artigo 35 desse estatuto. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos o seguinte, que o servidor vai fazer só aquilo que lhe compete de acordo com o seu cargo. Contudo, existem exceções. Quais são as exceções? Que ele vai fazer outras atribuições, que ele vai praticar outras atribuições, além daquelas previstas lá no seu cargo, certo? Ele vai, quando ele tiver uma função de confiança, aí ele vai ganhar uma gratificação, ou então, quando ele participar de grupos de estudo, né, comissões legais, por exemplo, a comissão do concurso, o servidor vai participar da comissão do concurso, o servidor vai participar da comissão de licitações, certo? Vai se implantar um novo sistema de informática e vai ter um grupo de estudos de trabalho a respeito daquele novo sistema que vai ser implantado lá na repartição. Isso, o servidor vai participar além das atribuições do seu cargo, tá? Então, cuidado. A regra é que não pode, mas existem exceções. Grave isso aí, que existem exceções. Massa! Agora, o parágrafo 1º vai trazer o conceito de função de confiança, tá? É um conceito de função de confiança lá, né, antiguinho, lá da lei de 85. E aí eu puxo aqui com você, antes mesmo de fazer a leitura, eu puxo a você a diferenciação entre cargo em comissão e função de confiança. A gente já verificou isso lá em direito administrativo, lá nas nossas aulas teóricas de direito administrativo. Mas vale a pena, vai que você só me ouve agora nessa legislação específica, não é isso? Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Olhem bem, a Constituição, ela vai dizer o seguinte, que existem os cargos em comissão e as funções de confiança. E ela vai dizer que cargo em comissão e função de confiança se destinam apenas para direção, chefia e assessoramento. Então, eu só posso ter um cargo em comissão. Eu só posso ter uma função de confiança para direção, chefia e assessoramento. Se eu não tenho esse tipo de atribuição, não podemos falar em cargo em comissão e função de confiança, certo? Além disso, a gente sabe que a autoridade tem uma faculdade para colocar e para retirar desses cargos, dessas funções. Mas tem uma nomenclatura correta, né? Vamos lá. O cargo em comissão, a gente diz que é livre nomeação e livre exoneração. Da função de confiança, a gente diz que é livre designação, livre destituição ou dispensa. Ou seja, a autoridade, de acordo com o interesse público, nomeia um camarada para um cargo em comissão e exonera a qualquer tempo. Designa um camarada para uma função de confiança, destitui a qualquer tempo, certo? Qual é a diferença, então? A Constituição é muito clara. Ela diz que função de confiança é só para servidor efetivo. O que isso quer dizer? Se eu quero ter uma função de confiança, se eu quero desempenhar uma atribuição de direção, chefia ou assessoramento na rubrica função de confiança
obrigatoriamente eu vou ter que ter passado no concurso. Então, eu tenho um cargo efetivo e porque eu vou ter uma atribuição, direção, chefia ou assessoramento, eu vou ter mais uma função de confiança. Então, eu tenho o cargo e mais uma função. Já o cargo em comissão é aquele que pode ser titularizado por servidor efetivo ou por quem não integra os quadros da administração, uma pessoa estranha à administração. Imaginem só que existe um cargo lá na Polícia Civil, de assessor jurídico. E eu, então, né, lá como secretário de Segurança Pública, eu vou lá e nomeio um assessor, né, para um cargo de comissão, um assessor aí jurídico. Uma pessoa que não integra os quadros da polícia, uma pessoa que estava em casa lá de boa e eu ligo e digo, fulano, tá afim? E a pessoa vem. Então, grave isso. Função de confiança, que é o que nós vamos ver aqui, função de confiança só pode ser exercida por servidor efetivo. Aquele, então, que prestou concurso, que tem um cargo efetivo, aí ele vai ter mais uma função de confiança. Vamos ver o que a lei fala a respeito. Entende-se por função de confiança a situação funcional transitória. Ó, o transitório. Por que é transitório? Porque é livre designação, livre destituição ou dispensa. Criada por ato administrativo e cometida a funcionário público estadual, mediante livre escolha para desempenho de atribuições regimentais. Aí aqui nós temos um problema, né? Porque aqui vem, criada por ato administrativo. A Constituição vai falar que os cargos e as funções são criados mediante lei, certo? Então, hoje, as funções de confiança também serão criadas por lei. A designação se dá por ato, mas a criação se dá por meio de lei. Mas se a banca FEPESE pedir essa redação, marque como está aqui, marque porque pode acontecer. Certo? Depois a gente faz recurso, aquela coisa toda, mas é melhor que você chegue em casa no dia da prova e já marque como certo. Então, apareceu essa redação, pode colocar lá, porque vai estar correta, tá? Vai estar correta, em que pese a gente faça essa ressalva aí. Mas nesse aspecto, pode marcar, pode marcar. Vamos em frente. Olhem só, isso aqui já caiu também milhões de vezes. É vedada, ou seja, é proibida a prestação de serviços gratuitos ao Estado. Se você é servidor estatutário, se você é regido por essa lei, você não pode prestar serviços gratuitos. Agora, cuidado. Aí você na prova pensa assim, mas tem os voluntários, mas tem... Esse pessoal não é estatutário. Se for estatutário, se for regido pelo estatuto, é proibida a prestação de serviços gratuitos, ou seja, o Estado vai pagar uma remuneração. Se você, né, futuro policial civil, né, já vem de uma família aí muito rica, já tem muito dinheiro, vai ser policial civil, simplesmente por amor à profissão, faz uma doação depois. Vai lá, recebe, faz uma doação, não tem problema nenhum. Mas o Estado tem que remunerar, porque é proibida a prestação de serviços gratuitos. Agora, a gente vai falar da linha do tempo. Olhem bem. Quando a gente pensa num servidor estatutário, a gente já disse que o servidor estatutário tem o efetivo e tem o comissionado. Só que a regra é o efetivo, né? A gente sabe que comissionado é a exceção. Comissionado é para direção, chefia e assessoramento. Então, a própria Constituição vai nos dizer que a regra para que alguém ingresse em um cargo público é através de concurso. Certo? Então, quando eu falo para vocês na linha do tempo, que é para a gente poder estudar os principais aspectos desse estatuto, a gente pensa numa vida funcional de um servidor efetivo. Então, olhem só, você que está aí em casa, né, de coração aberto, estudando para ser policial civil do estado de Santa Catarina. Você está no começo aqui da nossa linha. Você está na fase do concurso, certo? Para que um servidor, então, possa se tornar de fato, para que uma pessoa possa de fato se tornar um servidor, há necessidade, então, de prestar um concurso público e de ser aprovado. Então, a gente precisa de aprovação em concurso público. Então, você vai lá, vai fazer a sua inscrição para a Polícia Civil, você vai ser aprovado. Você sendo aprovado, você vai aguardar o ato de provimento. Gil, o que é provimento? É um ato administrativo capaz de promover o ingresso no cargo. E esse ato de provimento, para quem presta o concurso, é a nomeação. Aí você vai ficar aguardando a nomeação.
Então, olhem bem, você fez o concurso, você foi aprovado no concurso, você fica aguardando a sua nomeação, que é o ato de provimento. Nomeou, publicou a sua nomeação, publicou lá no Diário Oficial a sua nomeação, aí você vai aguardar a posse. Aí você vai comprar aquela roupa bonita, né? Vai chamar os amigos todos para aquela festa, vai me chamar, você vai me achar aí pelas redes sociais, obviamente, né? E você vai me chamar, porque eu faço questão, né? De estar lá com você. Você vai aguardar a posse. Aí a gente já vai começar a tratar de uns aspectos. Tudo isso a gente vai tratar com cuidado, ó. A gente vai falar só de concurso, só de provimento, só de posse, mas já vamos colocando isso na nossa cabeça. Então, você prestou concurso, você foi aprovado, você foi nomeado. Nomeado vai ter um prazo para posse. Esse prazo, ele vai ser de 30 dias, que nós vamos ver que pode ter uma prorrogação por mais 30. Então, saiu lá a publicação, saiu a tua nomeação, você tem 30 dias para a posse. A posse se dá com a assinatura do termo de posse. É com a posse que você vai estar investido, né? É com a posse que você vai ter as prerrogativas inerentes àquele cargo. Agora, atenção! Se você que está acostumado a estudar por outros estatutos ou pela Lei 8.112, fica bem ligado. Porque aqui em Santa Catarina, no Estatuto de Santa Catarina, não há prazo entre posse e exercício. A posse e o exercício, elas ocorrem simultaneamente. Então, a pessoa toma posse e já entra em exercício. O que é o exercício? O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. É quando o camarada começa, de fato, a trabalhar. Ele começa a trabalhar, ele entra naquele período de prova, chamado de estágio probatório. O estágio probatório, aquele período de avaliação, é aquele período para verificar se aquela pessoa tem sim os requisitos inerentes ao cargo, tem traquejo para o cargo público. O prazo do estágio probatório, nós vamos verificar que é então de 3 anos de efetivo exercício. 3 anos de efetivo exercício, certo? Uma vez aprovado em estágio probatório, o nosso servidor, você, adquire estabilidade. O manto azul da estabilidade. Aquela situação que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Nós vamos ver as hipóteses de perda do cargo na estabilidade. Mas desde já fique ligado que a estabilidade, então, é aquele direito à permanência no serviço público, certo? E aí, por fim, nós vamos ter as hipóteses de saída do cargo, que nós vamos ver a exoneração, a demissão, né? E tantas outras hipóteses, certo? Por que eu, então, saliento essa linha do tempo? Porque você precisa guardar no seu coração o que vem antes e o que vem depois, certo? Porque o teu concurso vai falar assim, ó. Uma vez empossado, o servidor será nomeado. Não. Primeiro ele é nomeado, depois ele é empossado, certo? Então, aqui é para você ter um panorama geral do que te espera aí na tua vida pública, certo? A partir de agora, a gente vai dissecar cada um desses institutos aqui. Não a partir de agora. No próximo bloco eu te espero, tá certo? Um beijo, até já!